Fala, Brau, como é que vocês estão? Eu tô bem puto. Ontem o Corinthians estreou no Paulistão Feminino, estreia pífia, né? Começamos o Paulista deste ano, tal qual terminamos o Paulista do ano passado, né? Que é tomando pé em clássico, né? Mas tá bom, né? Vou falar aqui algumas coisas sobre o jogo, vou tentar ser paciente. Até porque eu não gravei o pós-jogo ontem, porque eu não quero perder meu réu primário, eu não quero ser processado, né? Eu até comentei algo que aconteceu recentemente comigo. Comentei lá no story do Instagram. Quem viu, quem viu e quiser saber a história, me chama no privado lá, eu conto. Vou contar aqui no vídeo, não. Mas, enfim, galera, bora conversar um pouco sobre o que foi Corinthians 1, São Paulo 2 na Fazendinha. Bom, primeiro de tudo, vamos lá. Emery segue com 0% de aproveitamento em clássicos, tá bom? Já falei, Ferroviária não é clássico, é um confronto grande, é bem diferente, ok? É bem diferente. Até porque a Ferroviária nunca ganhou da gente. Ganhou, o único jogo que ganhou é que a gente estava com o sub-20 em campo. Então, né? E quando ganhou de nós o mata-mata, foram dois empates e ganharam os pênaltis, certo? De resto, é um massacre para o nosso lado, né? Não tem o que falar. Então, não. É um grande confronto? Sim. Entre duas equipes fortes? Sim. Duas equipes de história? Sim. Clássico, não. Ok? Então, vamos lá. Corinthians e São Paulo, esse sim é um clássico. Dois times grandes da capital, né, que é aquilo. Você tem o tio chato São Paulino que te enche o saco, né? Ou, se você já é mais velho, você tem o sobrinho São Paulino que você gosta de encher o saco. Eu tenho, eu inclusive tenho, né? Salve, Rian, eu te amo a você. Apesar dele gostar do Luciano. Ai, ai. Tudo bem, tudo bem. Eu não vou zoar o meu sobrinho Rian por ter como ídolo o Luciano. Eu, na idade dele, sei lá quem que era. Ah, não, mano. Na idade dele, quando eu tava na idade dele, quando ele tinha acabado de ser campeão mundial no masculino. Então, sim, eu tinha ídolos significativos, jogadores relevantes para o futebol. Enfim, é, tá, não posso falar muito dele. Mas, enfim, voltando ao foco, né, que é o feminino. Perdemos do São Paulo, ele conseguiu, em mais um clássico, sair na frente e tomar a virada por conta de incompetência dela, tá? Porque esse empate foi incompetência. Essa história de, poupou porque no brasileiro, tá. Então vamos refrescar a memória, tá? Vamos refrescar a memória de vocês. Talvez, né, até de quem trabalha lá no departamento feminino do Corinthians, seria importante darem uma olhada nesses dados que eu vou apresentar aqui agora. Tá? Vamos lá. Primeiramente, o campeonato brasileiro. Vamos priorizar o brasileiro. Né? Primeiro que essa conversa de perdeu o Paulista, mas ganhou o brasileiro, é conversa de defensor do piscinato. Tá? Ai, ai. E ganhou os principais títulos. A gente sabe que, se for analisar a estrutura, o Campeonato Paulista é muito mais treta de ganhar do que a Libertadores, por exemplo. Não, já falei isso em outro vídeo, tá bom? Mas eu vou ainda fazer um vídeo só disso, ok? Para demonstrar para vocês, né, por que, que o Campeonato Paulista é tão importante para a modalidade, beleza? Então vamos lá. Ter o jogo do Campeonato Brasileiro valendo a liderança é desculpa? Não. Definitivamente não é desculpa, tá bom? Não adianta falar. Não é desculpa, ok? Porque, ó, vamos lá. Primeiramente, tá, se a gente vai para o jogo de segunda-feira, um simples empate mantém a gente na liderança, certo? O ideal, óbvio, é ganhar. Óbvio. Todo mundo quer ganhar um clássico. Se a gente ganha o clássico do São Paulo, a gente dispara 5 pontos à frente. Beleza?
Sim. Se perde, o São Paulo passa? Sim, ainda assim é a distância de um ponto. Um jogo que o São Paulo empatar e a gente ganhar na rodada, a gente passa. Tá? Então, não é ali nenhum bicho de sete cabeças. Em compensação, o Paulista esse ano é um torneio de tiro curto. Quase não tem jogo. Né? Só acho que 7 jogos na primeira fase. Isso aí, são 7 jogos, são 8 times. Então, são 7 jogos que vai ter. E, e aí, depois a fase do mata-mata, os dois primeiros vão já para a semifinal. O terceiro, quarto, quinto e sexto vão disputar ali uma espécie de playoff, quarta de final, chame como quiser. Vai ser assim. Ou seja, qualquer ponto perdido ali pode pesar depois. A porcada já disparou na liderança aí. Lembrando que a porcada também está brigando na parte de cima da tabela do brasileiro. E aí não inventou de poupar ninguém. Foi com tudo para cima do Mirassol e goleou. É o que tem que fazer. Ah, mas o São Paulo poupou o time também. Exatamente, vamos com força máxima. Ganha agora, ganha esse jogo de ontem, e na segunda-feira de novo. Pronto. O de ontem ganhava tipo de 2-0 para parecer que a gente não é tudo isso. Elas chegaram de saltar para segunda, a gente meter 2-3 e acabou. Sabe? Era isso. Mas vamos lá. Ainda falando sobre os dois torneios, sobre o Paulista e o Brasileiro, vou refrescar um pouco a memória de vocês sobre algo que aconteceu uns anos atrás. Programa do Neto, que é um programa que eu acho bem ruim, tá? Eu não assisto, não gosto, mas teve um acontecimento importante. Além de sempre o Neto falar que é uma vergonha a Globo ter tirado o futebol feminino da Band para não exibir, o que é verdade, tá? O que a Globo faz com o futebol feminino é um completo desserviço, sempre, sempre foi, inclusive nesse caso. Mas vamos lá. O Neto expôs no programa dele que o Campeonato Paulista estava pagando 1 milhão de reais para o campeão, enquanto o Campeonato Brasileiro estava pagando 100 mil. E 100 mil era dinheiro de pinga. E eis que depois do Neto falar isso no programa, a CBF pega e sobe a premiação para aquele brasileiro. No dia do jogo, a Globo bota na transmissão que aquele brasileiro é o brasileiro com a maior premiação até o momento. Mas se não fosse o Neto expor isso no programa dele, não ia ser. Só que a Globo pega e coloca como se fosse algo incrível. Então, mais uma vez, a Globo prestando um desserviço à modalidade. Não é algo que me impressione, tá? Realmente não me impressiona nada a Globo prestar um desserviço ao futebol feminino, até porque sempre foi assim. Além da transmissão, né? Aquela coisa ridícula. Assim, eu quando era adolescente, que eu apresentava trabalho na minha escola, eu lendo lá a cartolina, eu lendo o texto que eu escrevi em voz alta para a sala, ao invés de realmente fazer uma apresentação digna, eu parecia melhor preparado para apresentar meu trabalho do que esses caras parecem para, né, comentar um jogo de futebol decentemente. O cara não conhece a regra, sabe? E vou nem falar na parte de narrar contra o Corinthians, né? O lance que teve lá, que a bola bateu no braço da zagueira do Corinthians, sim, aconteceu. Mas no lance anterior, antes de chegar na jogadora do Corinthians, a bola bate no braço da jogadora do São Paulo. E sim, tinha VAR, o VAR podia analisar esse lance, mas a bola bateu na mão da São Paulina antes, então a falta para o Corinthians acontece antes, então não é pênalti. O narrador ficou um ano falando que o VAR tinha que chamar, além de a Globo não, o Sport TV, que nem na TV aberta, esses filhos da puta colocam, né? O Sport TV pega e exibe o replay da bola batendo na mão do jogador do Corinthians. Então, assim, a Globo faz uma transmissão contra o Corinthians, isso já ficou claro, já de outros jogos que eu falo. Quem dera fosse só a Globo, não é só a Globo. Eu não sei por quê, eu realmente não sei o motivo disso, mas beleza, né? Mais fato, ok. E assim, os caras nem um pouco preparados. Nitidamente eles não sabem o que eles estão falando. Eles fingem saber. Sabe quando para você que acompanha o futebol feminino, sabe quando você vai conversar com algum outro corintiano que ele não acompanha, mas fala que torce porque as bravas estão sempre ganhando tudo? Aí eles sabem o nome da Vicky, sabem o nome da Zanotti, sabem o nome da Lele, ainda fala a goleira. A goleira não fala nem a Lele. Esses caras, parece uma transmissão assim feita por alguém que sabe menos do que eles. É tipo isso, cara, de verdade.
Então, é vergonhoso, porque não se trata de um canal pequeno. Se trata do canal de TV que tem mais poder, que tem mais, né, mais capital, mais tudo. Que se quisesse, poderia fazer todo mundo assim, assistir o futebol feminino, conseguir uma puta de uma audiência. Porque quando a Globo quer, ela consegue. Né? Mas não, eles preferem continuar prestando um desserviço. Só assim, meu, devolve para a Band. Eles faziam melhor. Tá? Enfim, voltando à CBF, fez essa vergonha uns anos atrás. Né? E agora, assim, até hoje, tem um campeonato onde não existe VAR na primeira fase. Não existe. A gente não tem VAR na primeira fase do brasileiro, só nos mata-matas. Do outro lado, a gente tem a Federação Paulista, que é a federação que é o primeiro torneio oficial do Brasil a ter VAR durante todo o campeonato. A Federação Paulista, tá certo, tá longe do ideal? Tá. Só que valoriza a modalidade mais do que qualquer outra federação. Isso é fato, que já está comprovado. Sempre saiu na frente, sempre se preocupou com coisas como ter mais substituições, por exemplo. No Campeonato Brasileiro, pode se substituir até 5 jogadoras. No Paulista são 7. Tá? Por quê? Porque estão preocupadas com as jogadoras, enfim. O regulamento ali é outro. Então, o que a Emily Lima e o Thiago Viana fazem? Né? O Viana eu tô fudendo, sendo bem sincero, porque eu quero mais que o São Paulo se lasque. Eu fico preocupado quando a Emily faz uma bobagem dessa. Né? O que ela faz? Vou poupar no campeonato da federação que se importa para jogar o campeonato da federação que está cagando e andando. Postura certinha, Emily. Parabéns. E depois de ter perdido agora, o jogo de segunda-feira virou obrigação. Se empatar esse jogo, ixi, eu sei que lá em 2022, quando o Arthur Elias poupou no clássico contra o São Paulo, tomou 3-0. Eu estava nesse jogo também. Mas aí no jogo, mas poupou pro clássico contra o Palmeiras no mata-mata, e aí ganhou do Palmeiras de 4-0 dentro do Allianz, que eu estava lá também, né? Aí eu falei, tá bom, beleza, beleza. A gente deu um sacode na porcada, depois chegamos na final contra a Cinésias, que é o Internacional, que eliminou o São Paulo do Piscinato. Foi inclusive o jogo que custou o cargo do Piscinato, sai do São Paulo depois disso. Mas, no final das contas, né, o São Paulo também não consegue se firmar no Campeonato Paulista depois, enfim, muita coisa. Naquele momento eu entendi porque o brasileiro estava no mata-mata, sabe? Estava no mata-mata. A gente não está no mata-mata agora, a gente está numa situação onde o Corinthians está com 22 pontos, o São Paulo está com 20. Empatar já segura a gente na liderança. O Palmeiras, se ganhar, a gente empatar, o Palmeiras ainda não alcança. Então, assim, não tá com essa urgência toda. Se perder, o São Paulo passa, beleza, mas a gente continua se classificando. E ainda tem algumas rodadas aí pela frente. Já o Paulista não, o Paulista é tiro curto, sabe? É quase impossível não se classificar no Paulista, beleza. Né? Só que se você fica em primeiro, segundo, você já elimina alguns jogos, você já elimina, agora eu não lembro se é 1 ou 2 jogos, né? Dando mais tempo para o time descansar, para o time se preparar, né? O desgaste é menor, podendo fazer isso, né? Mas não, não, enfim. Né? Eu não vou nem falar da coletiva da época, é sempre a mesma coisa, né? É falar um monte de frase de efeito, um monte de palavrinha bonita, colocar aquela emoção na voz, aquela, ai, porque. Nossa, tá tomando. E, enfim. E sempre falando o óbvio, né? Se repetindo. Eu não sei nem se coletiva da Emily, mas é tudo a mesma coisa, é super previsível. Eu já fui assistir sabendo que tinha, eu aguentei 2 minutos também, e com 2 minutos eu tirei. Ai, lamentável. Bom, vamos ao jogo. Como vocês perceberam, né? Eu não fiz um pós-jogo do jogo contra o Grêmio, lá os 2-0, porque eu não assisti o jogo, simplesmente. Né? Eu estava na estrada, porque eu falei, né, no último vídeo que eu ia viajar, só que eu não comentei que eu estava indo viajar a trabalho, né? Então,
fui viajar a trabalho, viu tretas, mas isso não tem nada a ver com o canal aqui, então eu não vou ficar tomando tempo sobre isso. Só que eu não assisti o jogo. Então, como eu não assisti, eu não posso falar sobre algo que eu não vi. Mas o que eu posso dizer, ganhamos. Teve gol da Thaís, aniversariante do dia. Então, é isso. Teve gol da Ivana. Ó, aí sim, hein? E, bom, e é isso. Aquele jogo eu não tenho muito o que falar. Tenho o que falar desse aqui. Então, bora lá. Vamos começar pela escalação do Corinthians. Ok? A escalação do Corinthians era essa daqui. Ok? Hillary no gol. Na zaga, Letícia Teles e Duda Mineira. Na lateral esquerda, Tamires. Na direita, de Fernandes. Ali de volante, Adai Rodrigues. Na frente, Vitor Albuquerque, Letícia Monteiro. Pontas, Raíza e Robledo. E como centroavante, a Johnson. Comentários que eu tenho a fazer. Né? Ah, tá. Além disso, vamos colocar aqui vou colocar na tela, mas vou ler aqui quem estava no banco de reservas. Certo? Bora lá. No banco de reservas, a gente tinha a Ana Morgante, Thais Ferreira, Ariel Godoy, Rafa Rocha, Manu Olivan, Paula Garcia, Belém Aquino, Jaque e Carol Nogueira. Ok. Bom, primeiramente que a gente tem a Lele e a Nicole, são duas goleiras excelentes, seguras. Por mais que assim, essa temporada a Nicole, eu acho que ela ainda está devendo um pouco. Mas a gente sabe da qualidade dela, sabe que elas podem entregar. E aí pegar e colocar a Hillary, que claramente não está pronta, num clássico, sabe? Eu vou tentar não ser muito agressivo, decisivo, vou tentar ser o mais suave que eu posso, tá? Mas colocar a Hillary, recém-subida da base, num clássico, por mais que sejam os dois listões, é de fuder. Eu fui o mais suave que eu consegui. Eu juro. Sobre a zaga, Letícia Telles, não tem que vestir a camisa do Corinthians, não tem que vestir. Já a Duda, olha, eu ainda acho que ela precisa evoluir. Claro, moleca, né? Tá começando agora, mas melhor que a Telles, ela se mostrou ser. Claro. Até porque não é muito difícil. Mas ela tem noção de marcação, noção de posicionamento, ela tem tudo isso. E a Telles não tem. Ok. Bom, na esquerda, a Tamires fez uma boa partida. Né? A Tamires fez uma boa partida. Tanto que nenhum dos gols que saíram foi erro de marcação dela. Também o Luiz Fernandes fez uma boa partida, também não. É aquilo. Ela agrega mais ofensivamente do que defensivamente. E assim, não fez, né, não deu nenhuma assistência, nem nada. Mas uma hora ou outra que precisou subir, ela estava lá. Na defesa ela não entrega, a gente já sabe, então não tem nem como, né, bater nessa tecla de novo. Alguma coisa ela entrega, pelo menos. Então, Rodrigues, achei bem sumida, vi muita coisa. A Letícia Monteiro, bem, né, no primeiro tempo, mas depois também é tirada no intervalo. A Vicky, tá bom. Precisamos falar da Vicky. O que aconteceu? O que aconteceu com a Vicky? Se ela não consegue aparecer num jogo contra um mistão do São Paulo praticamente reserva, que jogo que ela vai aparecer? Ah, mas a gente também estava com as reservas. Não, vamos lá. Johnson, que muitas vezes já foi titular. A própria Letícia Monteiro, que durante essa temporada tem sido titular. Dai Rodrigues, que boa parte da temporada passada foi titular. Então, quem estava ali em volta dela é tudo jogadora com que ela está acostumada a jogar. Então, a partida tosca que ela fez ontem não é desculpa. O que está acontecendo com ela? Sabe? Estacionou, virou ídolo no Corinthians, só porque no Tour Casa do Povo, quando a gente vai lá, a única camisa de uma jogadora que tem é a dela, porque ela foi para Kings League, porque, sei lá, meu, qualquer coisa. Ela é talvez a jogadora com mais seguidores no Instagram. Uau! Por isso agora vai virar uma perninha? Pô, Vic, sou seu fã, mas acorda. Você joga no Corinthians. E o Corinthians é maior do que qualquer jogadora.
E é isso aqui que importa. Um dia você sai do Corinthians. Como você já saiu. E quando você saiu, eu não faço ideia do que você foi fazer. Porque o que importa é o Corinthians. Quanto a Vicky está no Corinthians, ela tem que servir o Corinthians e pronto. Beleza? Isso ela não tem feito. Então, tem que comer um banco. Tá? Tem que comer banco e pronto. Raíza não vi em campo. Simplesmente não vi. Depois foi substituída por alguém que eu não gostaria de ver. Mas, sim. Johnson foi a Johnson do Paulistão do ano passado. E a Johnson tem sido até agora também. Né? Aquela jogadora que perde chance atrás de chance. Depois finge que não foi com ela. Né? No jogo com a Ferroviária, ela errou tudo, mas fez o gol. Então, beleza. No jogo contra o Palmeiras, errou tudo, mas fez um gol. Só que duas, três chances que ela perdeu ali fizeram falta depois. No jogo de ontem, ela errou tudo e fez falta, sabe? Então, cara, a Johnson, o que aconteceu com ela, cara? O que aconteceu? Bom, vamos lá. Vamos ao que foi o jogo. Né? O que aconteceu aqui, né? Nas anotações, bora lá. O Carlos Vinícius estava melhor, né? Só que o São Paulo estava com uma marcação forte. Né? O São Paulo tem as jogadas muito bem definidas. Né? Então, logo no começo já tem um cruzamento na área, que não deu em nada. Né? Mas aí depois jogada para Tamires, que cruza na área. É triste, né? Cruzar e não achar a Zanotti lá. Mas tudo bem, né? A Zanotti, né? A Jaque. Jaque entrou no segundo tempo, também não fez muita coisa, mas. E aí, numa chance que a Robledo fala, né? Ela ou corre ou pensa. Nessa jogada ela pensou. Já estava até meio longe do gol, né? Quando tocar, a bola bateu no calcanhar do outro jogador, não lembro nem quem foi. Mas era uma bola praticamente perdida. Ela briga pela bola, ela puxa para o meio e senta o cacete. Dali onde ela tá, manda a bola na gaveta, golaço. Poderia até dizer que, como a goleira do São Paulo era a goleira reserva, né? Que era a Ana Bia, aconteceu de ela não conseguir pegar, né? Se a Ana Bia. Mas eu lembro também um gol do meio da rua que a Carlinha tomou também da Portilho, então. Não dá nem para falar que foi pela goleira. Eu não vou mencionar o que ela tomou da Zanotti quando ela foi tentar encaixar uma bola da Zanotti, tá? Do de longe, rasteirinho. Ela foi tentar encaixar e passou. Chamaram o do São Paulo, né? Parabéns. Bom, bora lá. Só que aí o Corinthians faz o gol e para de jogar. E aí, a tal da Argentina, né? A Pereira, tem que ser Pereira, né? Começou a querer jogo, né? E aí, enfim, ela seria decisiva. O Corinthians ela fez um gol que estava impedido. A, a Johnson também, um lance que dava para ela não estar impedida, mas né, não usou a cabeça. Então, deixou ali, né? Estava impedida e, enfim, fez o gol, mas aí logo depois disso, o São Paulo começa a gostar do jogo e né, a Pereira dá um chute fora da área e a Hillary engole um peru. Né? Cai do jeito que ela caiu, a bola quicar na frente dela e passar por. Nossa, cara. Gente, não vou cagar na cabeça da Hillary porque, né? É moleca, não tá pronta, nem nada disso. Né? Mas, enfim, né? Não tem que jogar clássico. Espera maturar um pouco mais. Né? Essa é muito mais nas costas da Emily do que da goleira. Assim, foi um piruzaço, mas faz parte. Só que, pô, Emily, abre os olhos, né? Tem duas goleiras foda. Se uma não tá, põe a outra. Pelo menos colocar a Nicole Olele num jogo desses, sabe? Até para passar confiança para as reservas, porque o que a Vicky não tá passando confiança nem para ela mesma. A Tamires a gente nem sabe se ela é titular ou não.
Porque você parece preferir a Juliette cerveja antártica do que ela. Então, enfim, né? E, e aí, na pausa para hidratação, a Emily pega e fala: Ó, vocês não podem deixar ela chutar. Claro, claro que não pode deixar chutar. Você colocou uma goleira sem preparo, claro que não pode deixar chutar. Porque se chutar vai ser gol, né? Enfim. E aí, em uma bola, logo depois da pausa de hidratação, a Gadu arranca pelo meio, toca para Soraya. E aí a Teles, que nem uma mula, ao invés de dar o bote, vai indo para trás, marcando ninguém, até encobrindo a visão da Hillary. E, e aí a Soraya bate cruzado ali. A Hillary consegue desviar minimamente ali. E só que foi um desvio fraco, para lugar nenhum. E a Duda Mineira tira de cabeça. Escanteio para São Paulo. Detalhe para a narração do Sport TV que o cara simplesmente não narrou que foi uma defesa. Ele falou, a bola passa pela goleira, a bola desvia, falou tudo. Menos que a Hillary defendeu, mas ela defendeu. Para quem estava só ouvindo, esse lance foi defesa da Hillary. Só que foi uma defesa meio torta, a bola estava indo para o gol de toda forma, né? E a Duda tira de cabeça. Mas, né, no escanteio, a Hillary não se posiciona bem. Tem um desvio de cabeça no primeiro pau. Um gol que, assim, o sub-15 não pode tomar, o profissional tocou. São Paulo vira. E aí, beleza. A gente continua tentando. Né? Tamires cruza, pique de cabeça, mas também a goleira do São Paulo tirou. A Johnson recebe cruzamento, que a chance você sabe aonde. O Corinthians tentando, martelando, martelando, nada. Tamires fazendo bons cruzamentos, principalmente em lances de falta, mas não conseguindo. E, e aí E aí também teve. Ah, teve uma chance da Johnson, eu escrevi aqui. Sim, que é uma bola que deu vários rebotes ali. A Johnson tentou ela fazer o gol e não tocou para quem estava livre atrás. Só para variar, né? Ela quer ser a protagonista. O que importa não são vocês, jogadoras. O que importa é o Corinthians. Aprendam isso. Beleza. Vai para o segundo tempo com 2-1. Segundo tempo, manteve o placar. A gente sabe que foi 2-1, mas bora ver como foi. Entra a Rafa Rocha, Sérgio Fernandes. A Rafa Rocha, olha, ela tem vontade, mas ela também ainda não está pronta. Né? É melhor colocar ela em outro jogo, não no clássico, sabe? Então, tem potencial, né? Já se mostrou muito eficiente, mas ainda não está pronta. E entrou a Paula Garcia, também no lugar da Letícia Monteiro. E entrou a Ariel no lugar da Raíza. Então, bora fazer o comentário de sempre. Ariel não pode vestir a camisa do Corinthians. Essa pessoa não sabe chutar uma bola. Sabe, minha filha, que é uma criança, chuta uma bola com mais potência que ela. Pelo amor de Deus, né? Nossa, ver a Ariel em campo é uma coisa que dá raiva. Não vi muito a Raíza, não vi. A Ariel eu preferia não ter visto. Né? E colocar a Paola no lugar da Monteiro, sei lá, cara, parece que a Day Rodrigues, a partir desse momento, ela some do jogo, porque ela vai ficar mais avançada, e ela não sabe o que fazer ali. E a Paola, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que aconteceu com ela nesse jogo também, que ela não jogou bem. Parecia que ela estava desconectada, não conseguia se comunicar. Parecia que faltava um entrosamento com as outras jogadoras. Mas enfim, né? E, para mim, a chance do jogo foi logo nos 5 minutos do segundo tempo. Falta para o Corinthians ali na intermediária. A Tamires manda a bola para a área, manda na direção do gol. Que é isso, né? A goleira Ana Bia é reserva, né? Então, não. Manda no bola, vai largar. Até ele sente de cabeça, mas passa.
Ana Bia larga. A bola cai no pé da Johnson, sem goleira, sem nada. E ela ficou para fora. A chance do jogo a Johnson perdeu. E, enfim. E aí logo em seguida também, né, o lance bem semelhante, né? Mas, de novo, o São Paulo tira. Só que aí, na hora que sai essa bola, aí a jogadora do Corinthians fez falta. A transmissão do Sport TV mostrou um lance ali que foi quase gol do Corinthians? Não, mostrou o replay da falta. De serviço, cara, de serviço. E aí, depois, do lance seguinte, Teles, puta que pariu. Falhou, né? Mas a jogadora de São Paulo chutou pior. Então, menos mal. E aí, a Emily coloca em campo a Belém Aquino e a Jaque no lugar da Vicky e da Débora Rodrigues. Estavam sumidas, né? Eu nem lembrava que as duas estavam em campo quando entraram elas aqui. E, e aí, beleza. Né? Foi o São Paulo que atacou, conseguiu a bola na área, mas também mal cabeceada. E aí vem a pausa para hidratação. E a Emily faz aquele discurso para as jogadoras, que é fala, 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 não diz porra nenhuma. E, enfim, né? E aí também temos outra chance clara. A Paola, que é uma jogadora de um raciocínio muito rápido, ganha a bola no meio campo, toca para Belém Aquino, que também, um raciocínio muito rápido, toca para Ariel. Só que assim, tocar a bola para Ariel devia ser considerado passe errado, cara, porque na frente da goleira ela consegue fazer o que ela fez. Estou em cima da goleira e, e aí no final ainda tira a Johnson pela Carol Nogueira. A Carol Nogueira teve uma bola cruzada na área que ela tenta de bicicleta. Carol, por favor, né? Me ajuda a te ajudar. Eu não acho que a Carol Nogueira seja ruim, tipo a Teles o Ariel, né? Mas também precisa mostrar mais. Que ainda no final colocou a Manuela Ivan no lugar da Robledo, ou como ficou dizendo o narrador da Sport TV, da Robleda. Ele errou tanto o Robleda que chegou um momento que ele passou a chamar ela de Gisela. Sim, a narração tá nesse nível, cara, de tão ridícula que é. É, Aí, beleza, né? Teve um lance ali de um possível pênalti na Ariel, mas também nada marcado. Que a Emily depois foi falar: não, mas a juíza não deu um pênalti. Porra, Emily, tem VAR, né? Estamos jogando a cara. Tem VAR. E apesar da Globo não ter mostrado o replay, dá para voltar ali pelo Sport TV, né? Dá para voltar e ficar assistindo pelo Globoplay. Então, que eu uso emprestado. Eu não dou um centavo pra essa merda, né? Mas eu conheço quem dê. Então, eu uso emprestado. Aí, beleza, eu fui assistir ali o lance, e, meu, ridículo, simplesmente ridículo, né? Não foi nada, não foi nada, mas ficaram pedindo. Tá bom, deu em nada. E, e é isso, né? Aí termina o jogo, 2-1 para o São Paulo, e eu acho que ainda queria dar mais alguma coisa ali do jogo, da narração que eu queria falar. Ah, tá, lembrei. Teve um lance, né, que a bola bateu no braço da jogadora, do Corinthians dentro da área, né, da Duda. Eu esqueci de anotar a minutagem, mas beleza. Só que assim, antes da bola chegar na Duda, a jogadora do São Paulo também dominou com o braço. A arbitragem não deu nada, seguiu o lance, a Duda tenta desviar, a bola bate na mão dela. Beleza. A narração da Globo ficou falando que tinha que chamar o VAR para rever esse lance. Será que o VAR não vai chamar? Nossa, tem que chamar. Talvez, olha só, pênalti para o São Paulo. Só que tinha batido na mão da outra jogadora do São Paulo antes de chegar ali. Ou seja, foi falta pro Corinthians antes. Então não tem que analisar porra nenhuma. Pergunta de US$ 1 milhão.
dólares imaginários, tá? Eu nem tenho isso, então não vou pagar para ninguém caso acerte a pergunta. Beleza? Tá avisado. É, adivinha o que que o replay mostrou? Se você respondeu, o replay mostrou só batendo na mão da jogadora do Corinthians e a da jogadora do São Paulo não mostrou, você acertou. É isso. Uma má vontade com o Corinthians, uma má vontade com a modalidade, enfim, né? E é isso. Perdemos um clássico e agora, segunda-feira, virou obrigação. Se a gente não ganhar segunda-feira, tá? Aí a gente perde a liderança, a gente vai ter sido derrotado no Paulista, e aí, assim, foi para nada, ok? Espero que segunda-feira o torcedor que esteja falando, nossa, poupou para nada, seja o torcedor do time da Vila Sônia, não do maior time da modalidade, beleza? É isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like aqui. Deixa nos comentários aí alguma opinião sobre o jogo, sobre o que você espera para o próximo jogo, sobre o que você está achando do trabalho da Emily. Para mim, assim, não está nada muito distante do que foi o trabalho do Piscinato. Tá? Para mim, não está nem um pouco. Aquele feito vassoura nova, acabou de chegar, aí o time corre pela treinadora, mas, assim, não vejo o futuro, ok? Talvez uns títulos aí, sim, daí título, o Piscinato ganhou cinco. Então, é, enfim, ainda tenho que fazer, ainda estou devendo para vocês o vídeo da entrevista do Piscinato, porque eu preciso terminar de assistir, porque eu não assisti inteira, mas vou terminar, acho que semana que vem eu já consigo fazer um vídeo sobre e postar aqui para vocês. Mas é isso, tá bom? Vou, deixa eu ver, volto talvez na terça-feira, jogo é segunda noite, ainda estou decidindo se eu vou. O de ontem acabei não indo porque eu estava trabalhando essa tarde, então terminei meu trabalho praticamente na hora do jogo, né? Não tinha nem como ir. Mas é isso, galera. Valeu aí, muito obrigado. Feitas Minas, vai Corinthians.